floresta. Quando eu dou aula de sustentabilidade, eu tenho um projeto chamado Vida Simples, que a gente fala de Sim, como viver melhor, fala até consumir mais menos. O sobre isso planeta está aí, que é acabando. legal. É legal essa coisa do. Você sempre posta, Pois é, hoje temos uma alimentação consumir saudável. menos, Legal isso aí. pronto. Aí quando eu falo que as pessoas todas acabam com o planeta, tem gente que fica, eu não acabo não. Tá bom, pois eu acabo. A gente fica tentando sensibilizar as pessoas para diminuir o uso da água, Hum, mas o que é que adianta? A indústria e o agronegócio são os que mais usam a água. são água, é. 73 a 75%. A população, se a gente for contar, que a população realmente não, principalmente das cidades. Uhum. População do interior não. Eu já vivo no interior há vários anos, eu sou da cidade, não suporto a cidade, não vou mentir, não aguento a cidade. Só se for para resolver algo. As cidades roubam a água do Do interior. interior, Você tem uma é. ideia? A maioria dos açudes. Fortaleza, por exemplo. Fortaleza não tem fonte de água. E essa água, às vezes, para você ter uma ideia, as cidades que têm o açude Não tem não água. podem tirar água de lá. Não é Pensou? absurdo isso? É. Esse canal do trabalhador, né, que vai lá para Sim, o PECEM, é outro absurdo. A água é todo para a indústria. é Poderia verdade, cara. ser outro sistema. Água da chuva a gente perde demais. Não é só ter cisterna nas casas. Você poderia fazer vários sistemas nas próprias ruas. São cisternas gigantes nas ruas, nas avenidas. A água caía lá, nos bueiros, e depois ela era mandada para uma usina para fazer o trabalho de limpeza, Limpeza, é. de filtragem e tudo mais. Era Utilização. outra forma. Aí as pessoas Interessante. dizem assim, ah não, mas a gente pode dessalinizar. Aí diz, pronto. Eu tive no Catar, Carlos. Uhum. Vou lhe dizer, meu amigo. Ali vai te catar, canto quente. O horário mais fresco e vai ter Copa do Mundo ano que vem lá. Pensou? Cara, o horário mais fresco que eu peguei foi 43 graus. Sério, bicho? Que loucura. 43 graus. O estádio, ele é todo, na arquibancada é todo de vidro e ficam uns tubos ali. Não tem aqueles local dos patrocinadores? Uhum. Tem várias saídas de ar-condicionado jogando pro gramado para os jogadores não morrer torrado. É. Porque é quente demais. E é Poxa. uma cidade. E lá eles usam a tecnologia de salinizar. Tá? Hum. Pode beber água direto da torneira que a água está perfeita. Só que isso aí causa um impacto ambiental gigante. Se eu não me engano, o estudo de quem faz esse trabalho, você só usa 3% do sal tirado Certo. e os outros 97%. Aí o que é que acontece? Vai uma balsa para alto mar e joga no mar o E, concentrado de sal. Se tiver de vida marinha ali morre, porque é uma verdade. overdose de De sal ao mesmo sal. tempo. É. Pois é. Entendi. Aí é complicado. Aí tem isso, tem o lance do consumo. Quando eu digo que a gente é predador, já também por natureza, é por isso. Assim que você nasce, você já consome. Consome o leite da mãe. A mãe vai ter que se alimentar. Aí para se alimentar, vai ter ou que caçar, ou Uhum. que ter plantas. Com isso vai produzir também resíduo. Aí vem, Isso. ó, todo o processo. Só que isso cresceu. A É. natureza, ela precisa de pelo menos 5 anos para se recompor um pouquinho. E a gente tá utilizando a Terra como se existisse três planetas, cara. E o É mais verdade. grave, 20% da população mundial que consome tudo isso, os outros 80% passa miséria. Miséria. O A pior gente é privilegiado, porque, ainda sabe? tem A gente é isso. É. privilegiado, mas as pessoas não sabem, tem gente no deserto passando fome, não só no deserto, até no Brasil mesmo. Com O Brasil certeza. diminuiu bastante a miséria, certo? Muito. Os últimos 20 anos a coisa melhorou, mas os últimos 3 anos piorou de novo. Não foi só por pandemia, não. Foi essas mudanças de governo irresponsável, sabe? Cara, quem entrar hoje no Brasil para governar, ele pode amenizar, diplomaticamente pode melhorar algumas coisas que esse maluco conseguiu espantar os Uhum. chineses e outros países, a Venezuela, Cuba, que eram os países que eram mais ligados ao Brasil, Cabo Verde.
pode amenizar, mas não vai melhorar. Porque o buraco tá grande, certo? E, Aí isso aí as pessoas não sabem. é, E a gente tem que. Eu tô querendo falar essas coisas, porque o papel do artista, da pessoa pública, não é só divertir. é isso mesmo. A Eu gente tem que também. conscientizar. Quando eu falo de alguns figurões aí famosos, que eu não vou dizer nome, porque senão os fãs vão ficar com raiva de mim. Mas, cara, uma pessoa pública de grande nome aparecer com uma camisa de campanha contra o câncer, contra a fome, com doação, tome vacina, seja o que for, Hum, basta ele não ia gastar um tostão. é verdade. Um ato desse já fazia influenciar todos os fãs dele, Já. Com sabe? E certeza. às O vezes a gente poder. fica assim, é, e às vezes a gente fica pensando por que, que esse pessoal não faz isso, Uhum. sabe? Até mesmo por meio de publicidade para ele seria bom. Eu Eu- penso que a pessoa pública ela tem que fazer o papel social. Se ela não fizer, mesmo que nada. Chico Mendes dizia: se você faz sustentabilidade sem um embate social, você está fazendo jardinagem. Ele tem verdade. razão. Verdade, Você tem verdade. que questionar, você tem que dizer assim: por que, que aquilo ali está injusto? Aí, Por né? exemplo, a reforma agrária, por que, que não foi feita pesada? Sabe? Uhum. Cara, as terras no Brasil é muita terra na mão de poucos. É verdade. Sabe? E um Uhum. monte de gente aí sem podia Sem ter nem de produzir. morar, sem ter nem de A ficar, coisa do né? agro, o agronegócio tá acabando com o país. O pessoal diz, quem sustenta o país é o agronegócio. Fazendo plantação transgênica, é soja, é milho. Hoje a soja do Brasil ela é toda transgênica. Você não sabe o que o transgênico pode causar. O milho Pior é nosso, isso. quase 100% transgênico. Isso aí Já. pode causar câncer, pode causar várias outras coisas. Isso não é falado. E isso é quando eu digo, o papel do artista não é só entretenimento. Ele tem que abrir a mente, tem que ser consciente. Poucos fazem isso. Você tem aí um Poucos, Gilberto pouquinho. Gil, você tem um Chico César, você tem um É, Caetano Veloso, um Chico Buarque, mas são muito poucos, é sabe? verdade. Tem Poucos, é. alguns aqui alguns grandes nomes nossos que é decepcionante. Tá apoiando esse maluco, Ainda tem isso sabe? para piorar. Agora, Tem assim, outros que sempre. do teu ponto de vista, se tu acha que é uma coisa que está sendo muito perguntada hoje em dia, assim, né, para os artistas. Como é que tá? O jovem está mais alienado, ele tem tanta informação, tem internet, ele tem tudo e ao mesmo tempo não sabe o que fazer e só usa o que não é útil, só usa coisa que é fútil, né? É, Parece que criou, você tem exatamente. nas mãos, antigamente tinha uma dificuldade tão grande de ler um livro, de conseguir um instrumento, hoje você tem um instrumento, você tem um livro, tem a internet, mas ninguém quer usar, é só TikTok, dancinha, né? Como é que É você porque, Carlos, piorou? é o seguinte, é um bombardeio de informação. É muita informação e pouca consciência. Cara, você Uhum. bombardeia, você joga um liquidificador de um monte de coisa. A pessoa não tem tempo nem de assimilar uma e também não É, foca, porque a coisa do volátil, a coisa do modismo, tipo assim, agora é isso. Aí aquilo ali que é o legal. Aí pronto. depois aí é onde eu entro na coisa do consumo também. Essa casa, como você me perguntou, a casa, eu já tinha feito outras experiências. Hum. A gente já fez casa de areia, que é o hiper adobe, e tem o super adobe, que é feito com sacos, com uma invenção de um israelense para a lua, caso fosse alguém viver na lua. Você faz Olha a aí. casa toda de sacos de areia, ela não precisa ser Isso, quadrada, ela pode ser toda arredondada. Eu já fiz construções de taipa de lixo, caramba. que você pega a taipa. Quem conhece taipa sabe que é uma Uhum. estrutura, um esqueleto de madeira, É, que pô, você soca barro. isso. Já fiz isso só que de outra forma. A gente colocava lixo. O lixo plástico, metal, vidro, Uhum. garrafas, tudo dentro do esqueleto da taipa e depois dava o barro. Já fiz construções com sucata, garrafa, resto de tijolo. Aqui mesmo tem muita coisa nesse sentido. Isso aí, dentro daqui dessa casa, só para você ter uma ideia, 80% do que tem nela de móveis, de outras coisas, de utensílio, ou foi achado na rua, ou alguém ia doar e jogar fora e a gente transformou.
Olha só. Plantas do mesmo jeito. Aqui a gente mostra como você pode viver no semiárido, no sertão. O Uhum. Ceará todo, o Ceará eu acho que é um dos poucos estados, eu acho que é só o Ceará, se eu não me engano, que ele é só sertão. Os outros estados do Nordeste, ele ainda tem zona da mata e tem o agreste. E na Uhum. parte mais do norte, do pedaço do Piauí e do Maranhão, eles têm o meio norte. Lembrando agora, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela já era anunciada, não exatamente que era o Covid, Uhum. mas ela já era anunciada há décadas. Bom. Por especialistas, Uhum. cientistas, por pessoas espiritualizadas. Eu ouvi o Bené, meu tio Bené, desse que, Uhum. que eu lhe falei, que é um multimídia, em 80, no lançamento de um livro, de um disco dele, ele falar disso. Sério, Que pô. ia acontecer um momento, 69 eu não era nascido, mas Chico Xavier, num programa que estourou a audiência, que era o Pinga Fogo, falou e ainda deu datas e ele não errou. Acertou exatamente como ia acontecer. Ele até falou: o homem vai ter duas escolhas, ou a guerra ou alguma pandemia. Rapaz, mas espetáculo. É. Ele achava, antes de morrer, que ia ser a guerra. Aham, é. Todo mundo achava assim, eu acho, E né? quase aconteceu naquele período que os americanos com a Coreia ali. É, Poderia, poderia. poderia ter acontecido, foi aquele momento. Até 2030, nós vamos ter crise pesada de água. Que vai ter guerra e tudo. Aqui, como a gente é um país que todo mundo mete a mão, já estão entregando os aquíferos do Piauí, o aquífero do Guarani, para essas empresas de refrigerante e as empresas de Uhum. leite. Elas são donos praticamente. O vampiro do Temer fez isso, fez esse grande favor. E o outro também está colaborando. A gente não vai ter guerra por causa disso. Porque já não vai ter Aqui mais mete nada, a mão. Não, né? aqui é só para tirar, sabe? Entendi. A visão destruidora, É verdade. gafanhoto. Só de destruir, comer E pronto, se dando, aquele né? um. Aí assim, Verdade. aqui na casa a gente começou a trabalhar tanto o lance cultural como a sustentabilidade. Aqui a gente tem banheiro seco, que não usa água, que é um sistema muito bacana para o semiárido, para o sertão. Você não faz descarga, você usa outros tipos de coisa, como serragem, folha, é, borra de café, cinza. E depois, quando você enche o reservatório, você pode pegar aquilo ali, deixar alguns meses no sol e virar adubo. Aqui a Olha gente só. tem fossa ecológica, que a fossa ecológica ela não. Depois, quem quiser conhecer a casa, a gente tem no nosso canal Semente das Artes. Canal Pronto. Semente das Artes, Cara, assim, porque tendo um ele vídeo tem assim, que lá, mostre, né? ele Talvez tem. se você, né? Posso até ver se eu Pronto. consigo colocar Tem um a link casa mesmo. ambiental falando tudinho. Foi uma entrevista que a TV Globo Nordeste veio aqui e gravou com a gente. Aí tem Ótimo. fossa ecológica, tem fogão solar que a gente cozinha no sol, tem Cara, vixe, muitas outras atividades. O fogão a lenha, que é muito comum, que as pessoas conhecem. Os móveis daqui, 80% deles foram coisas que a gente achou, ganhou, ou inventou com pedaços de coisas, transformou uma coisa noutra. interessante, assim, eu imagino assim, é porque é quando tu tem uma visão lá na frente, né? É tipo assim, tu já tá fazendo a preservação, dando as ideias, correndo atrás para quando chegar na frente, essa história talvez do Blade Runner, quando chegar no momento, É, a galera vai estar e de nós, calças curtas, cara. O pessoal, ninguém tá pensando nisso. Ninguém tá Carlos, pensando nós já nisso. estamos atrasados mais de 60 anos. Só por aí você tira, né? Eu vou só lhe dizer, se hoje Ah, acontecesse um hecatombe de consciência e tudo parasse, hum, indústria, desmatamento, poluição, se tudo parasse hoje, a hum. gente ainda tinha pelo menos 40 anos para tudo ficar mais ou menos equilibrado. É Ah, triste então, isso, mas é a verdade, sabe? então o caminho é o fim mesmo, porque não vão Não, parar. Né? Não aí eu vão fico, parar. olha, quando eu digo aqui, pessoal, vocês têm que tentar ter a maior autonomia possível. É verdade. Pelo menos Aí a isso. pessoa diz assim: ah, mas como assim? Você tem que
saber cozinhar a sua comida. Você tem que saber plantar o que você vai comer. Você tem que saber costurar a sua roupa. Você tem que consertar os seus móveis. Você tem que saber trocar a lâmpada. Você tem que saber desentupir uma pia. Você tem que ter autonomia. Se você não tem autonomia, você sofre. Quando eu falo em alguma palestra ou então em algum vídeo e eu fico vendo algumas pessoas bacanas, sábias e tudo, vixe, pois eu ia sofrer, não sei fazer um ovo. Pois é, aí você tá no mau caminho, pois começa a aprender. Você tem que ter autonomia o mínimo possível. Eu pensei que essa pandemia ia conscientizar mais. Melhorou para algumas pessoas, mas no geral eu achava que ia ser um choque bem mais Aham. forte e as pessoas iam mudar procedimentos, mas não foi bem isso Não não. foi bem, não. Mas é isso aí. A gente vai no nosso formato pequenininho tentando. É como o Jonan Vamos dizia, né? voltar no assunto. Você pensa Hã? mundialmente e age localmente, né? É o que você está fazendo, né? Você pensa Isso, exato. mundialmente e age Assim, localmente, são né? os micropassos. Verdade. Eu criei uma tecnologia há quase 20 anos chamada NAI, Como? O nome? Núcleo de Artes, Educação e Eventos, de 70 lugares do Ceará. Uhum. E fez um piloto, uma experiênciazinha em Cabo Verde, na África. Olha aí. Como é isso? É desenvolvimento humano e socioeconômico por meio de ações culturais, ambientais e criativas. Você chega numa comunidade pequena, diferentemente dos projetos governamentais que vêm de cima para baixo, eles não consultam a comunidade para saber o que, é que ela precisa. Precisa? É. Esse projeto é assim: você chega, mostra o que você pode colaborar com a comunidade vai dizer o que é que ela quer. Não é assim impondo. Eu sei. Aí a gente leva algumas opções que estão dentro da proposta. E dentro dessas opções, a gente vai fortalecer a identidade do lugar. O que é que os projetos fazem normalmente? Eles vão fazer um estudo para saber se tem violência, se tem droga, prostituição, que no Uhum. meu ponto de vista é o errado. Como é o modelo que a gente faz? A gente vai na fortaleza do que tem lá. Todo esse processo do NAI, a gente termina a primeira parte com um evento. Que aí eu juntei todas as coisas que eu fazia: evento, cultura, arte e sustentabilidade dentro desse projeto. Legal. Aí o que é que acontece? Tem uma comunidade na Meruoca que a gente fez um trabalho lá, eu até morei lá. Uhum. Esse trabalho lá, essa comunidade era vista como a mais suja e abandonada da região norte. Hoje ela é um referencial, Olha já aí. virou monografia em Nova York, esse trabalho que a gente fez lá, Puxa. monografia em Fortaleza. O trabalho que a gente fez também virou um artigo na Espanha, numa revista espanhola. Lá, essa comunidade começou a fazer. Quando você prepara o evento, você fez a primeira implantação, faz um curso, um mini Certo. curso de produção de eventos. A própria comunidade, que tem o agricultor, que às vezes é semi-analfabeto ou analfabeto, que tem o estudante, que tem a dona de casa, que tem a costureira, que tem a cozinheira. Esse pessoal é que é o realizador, é o produtor do Exatamente. evento, entendeu? Entendi. Aí Legal. esse grupo vai começar, pronto. A gente começou só falando das coisas boas, a gente faz um mapeamento. O que é que tem de bom na comunidade? Aí vem, tem um fulano de tal que canta, tem um cicrano que faz doce, tem o outro que é rezadeira. Aí a gente vai juntando. Depois desse Isso. mapeamento, nós vamos pensar no evento. Aí tudo bem. Você pensou no evento, o evento vai ser depois de 3 meses ou de 6 meses, depende de cada lugar que define. Aí que vem as questões que podem ser complicadoras. Ah, entendi. Ah, nesse dia vai vir muita gente de fora. Como é que a gente vai receber? A estrada tá ruim. Aí pronto, aí já começa a fazer os grupos que vão ficar responsáveis por. E é sem Interessante. dinheiro. É Interessante, só cara. mesmo na mobilização social. Aí diz, vamos ter que pedir um ofício para passar o trator da prefeitura aqui. Aí diz, mas na região do entorno do evento tem muito lixo. Aí assim vai. Cada E assim grupo vai. vai pensando. Entendi. Aí um vai pensando Só o no nome da marketing. sigla. O nome da sigla como NAI, NAE. NAE. a NA, aqui é o Núcleo que de os. Artes, Educação e Eventos. Ah, certo. Núcleo de Arte, Educação e Eventos.
Inclusive tem o artigo, tá numa revista espanhola, em espanhol, tá disponível também no nosso site, sementedasartes.com.br. Pronto. Não, a gente vai Quem deixar aqui quiser o ver, seu o Instagram, o seu, pronto. todos os caminhos para chegar até vocês, porque eu acho assim, Aí não assim, só eu acho, esse como é importante que as pessoas cheguem até vocês, né? Para ver tudo isso, abrir os olhos. Eu recente. estou pasmo, eu estou assim, eu, né? Imagino. Não, pois é, e Carlos, é uma tecnologia simples que é de multiplicação. A É gente verdade. forma multiplicadores nesse próprio curso. Aí Olha eles aí. vão para as comunidades, as outras, e desenvolvem mais. Porque aqui na casa a gente tinha semanalmente visitas de escolas, a gente fazia o turismo rural sustentável. Aí, como é o turismo rural sustentável? Que não é hotel nem é pousada, é uma casa e a pessoa vem se hospedar como se fosse um visitante, um familiar que vai para a casa do interior. Certo, E ela vai certo. viver o dia a dia. Cozinhar no fogão solar, experimentar as ações, cuidar de horta, plantar, conhecer de plantas e outras coisas mais. Eu não Legal. sou especialista em plantas, mas de tanto eu ficar experimentando, que aqui a gente fez muito o erro e acerto, Claro. certo? Uhum. A coisa do erro e acerto. E eu também, como eu falei da permacultura, tem muita coisa que eu aprendi da permacultura. Tem um suíço que mora na Bahia, que é uns gênios para mim, chamado Ernest Gust. Esse cara criou a agricultura sintrópica, que é a agricultura de recuperação de solo, de terra. E o modelo dele para mim é o que a gente tenta imitar, que é você fazer a policultura. O problema Legal. do agronegócio no Brasil é a monocultura com veneno. Você planta um tipo de planta e aquilo ali degrada a terra e depois ela está cansada. Se der uma praga, mata tudo. E no modelo de policultura, do sintrópico, você pode. O controle biológico as próprias plantas fazem, porque às vezes um inseto de uma vai comer o que está atacando a outra. E assim vai o processo. Interessante, cara. E você tem produção o ano todo. É. Porque quando você. Cara. O que é que o pequeno agricultor faz no sertão? Hum. Janeiro, queima, broca, que é um erro enorme fazer isso, mas tudo bem. Aí vai plantar milho e feijão. Aí aqui pelo mês de maio, junho, aí vão colher, Olhei. aí vão levar para o mercado, todo mundo vai levar milho e feijão. Quanto é que vai estar o custo disso? Nada. É. Não vai cobrir nem o que eles gastaram. Quando Interessante, você cara. faz consorciado, que é esse modelo, é outra história. É E verdade. esse aí é o que a gente tenta. A gente tenta sensibilizar. A temperatura aqui da casa é um pouco menor do que das outras, porque tem muita planta. Isso, é verdade. Principalmente pelo uso da bananeira. A gente usa muita bananeira, que ela é chamada de ar-condicionado natural. É Porque verdade. ela é de evapotranspiração. Ela transpira e ela deixa o ambiente com microclimas. Normalmente um lugar que tem muita diminui de 2 a 3 graus a temperatura do lugar. São Legal, coisas cara. simples que pode ser feita. E É a verdade. bananeira é média temporada. Você pode plantar ela, depois muda. A bananeira é maravilhosa por isso, que você pode trocar de lugar, não como uma outra planta. Eu já É troquei verdade. bananeira de lugar aqui várias vezes e funcionou bem demais. Cara, Eu quero tocar num assunto que você hum. fez parte, que foi o Rock Pé de Serra. Isso aí eu queria saber, né? Tá bom também. Pronto. O Rock Pé de Serra era uma proposta de formação de jovens para produção de eventos. Uhum. Os três que aconteceram, a gente teve jovens trabalhando na produção. Legal. E era um evento multicultural, fora do padrão, era um festival de rock dentro do carnaval. Isso É, era uma coisa não muito comum. As coisas que me chamam de doida por causa disso, que eu vou na contramão da história. Tem muita gente, cara, que não entende. Eu sou um camarada que a vida toda não fui muito bem compreendido. Depois que a ficha cai, já passou. Já disse, não, aquilo ali já foi naquele tempo. Era para ter sido naquela hora. Aí disse, entendi. cara, o cara tava com a visão de futuro daquilo ali. Era, mas era isso mesmo. A gente fez o lance dos MOI. Depois tinha várias bandas Também. no Na mercado mesma. trabalhando com a É, mesma proposta. interessante, E cara. a gente já estava fazendo.
O Rock Pé de Serra ele funcionou 3 anos seguidos. Foi o de Guaiúba, Uhum. que lá eu comecei o NAI. O primeiro NAI que eu experimentei Pô, foi ali. ah, legal. O de Guaiúba, que foi que você participou, né? Foi, exatamente. Foi muito Aí teve bacana. o de Tejuçuoca, é, teve o de Tejuçuoca e teve o da Pacatuba, que em Uhum. termos de estrutura foi o maior que a gente fez. Legal, cara. Ele era a ideia de fazer um festival multicultural no carnaval, que não fosse essa música de carnaval, e que várias bandas participassem, tivessem a oportunidade, que eu sempre gostei de trabalhar isso. A gente dá espaço para quem não tem espaço. É, cara. Isso é O, bacana. o Muito bom. último, que já tinha algumas bandas um pouco mais em evidência já, mas os dois primeiros a gente tentou dar espaço. Hoje tem muita gente que participou. Vocês eram o Modo Viventes, né? Era, Que Mozilene, era a tua banda. minha banda na Aí época. teve também, que hoje para mim é uma das bandas empreendedoras mais bacanas, que é o The Good Garden. Cara, Os fantástico. meninos, meus amigos. Também, E aqueles caras, eles têm visão de futuro também. Eles têm uma também. rádio, eles têm um pub, próprio local de eventos deles. É, Eles têm os, os produtos, é bolsa, é camisa, é caneca, chapéu, é. várias coisas da banda. E outra mais bacana ainda, que é eles se mantêm no bairro que eles nasceram. Cara, isso aí eu Isso é achei. fantástico, É, porque muito eles bom. não perderam a identidade. É, verdade. A visão deles é outra. E É, eles também eles participaram dos três Rock Pé de Serra. E massa, cara. também participaram desse trabalho que eu fiz nessa comunidade. E o desenvolvimento comunitário dessa comunidade de Meruoca Hum, foi a partir da implantação do NAI em sei. janeiro de 2014. Eles já estão, se eu não me engano, no oitavo ou no nono festival que eles realizam lá. Ah, é? A comunidade, a comunidade desenvolveu, tem restaurantes deles, restaurante com comida regional. Alguns já trabalham com música, outros trabalham com mosaico, com coisas que a gente foi mostrando. E ampliou Exatamente. um pouco Mas assim, a gente vai tranquilo. fazer outro porque tem muita coisa importante que você tem conhecimento que as pessoas precisam ouvir, cara. Nessa loucura aí de informação exagerada que não vale a pena, isso é É, importante. Quanto mais você tiver, eu faço questão de propagar isso que você está falando, né? tranquilo, não vou ser também tão radical não. Aqui e ali tem umas coisas, mas é Uhum, muito. A sim. maioria dessas músicas é de preconceito, é de racismo, É, é de ostentação, de consumo, sabe? É de depreciação, como existe também essa música de sofrência. E algumas músicas que chamam de forró de plástico. Esses forró eletrônicos. Platão, acho que 300 anos antes de Cristo, desse modelo cristão, né, desse uhum. calendário, Platão dizia já naquele tempo, a visão do cara adiantada. Cuidado com a música que o governo dá para o seu povo. A coisa do Platão, só para encerrar, É. ele falava naquele tempo do governo, né? Uhum. Hoje, a, a grande mídia é o governo paralelo. Hoje em Cara, dia, vou encerrar a entrevista com essa frase aí. Ainda vou colocar pois é, só. cuidado, viu? Que Não, essa pois é, daí foi cruel. É uma coisa que eu não, pois é. faço muito. E as pessoas, não, mas é só ritmo, é só diversão. Não, Não, senhor. não, senhor. Porque entra no seu inconsciente. A Pior música é. vai ficar no seu inconsciente. E outra coisa, ela vai mexer com o seu sistema biológico, com as Totalmente. suas Ô, João Fran, células. cara, Então pode tranquilo. obrigado por esse momento maravilhoso de informação que, assim, que eu acredito que o ser humano, quanto ele é um cara, como você diz mesmo, que não deu certo, né? Mas quanto mais ele consegue procurar dar certo, melhorar, é a única saída, cara, porque senão É. a coisa tinha A acabado gente mais tem que, cedo, né? a gente tem que tentar prejudicar menos Prejudicar a mesmo. nós, ao planeta e ao todo, né? Porque é uma ligação, só tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo É. ligado. Se der errado, É, vai todo mundo embora, né? aquela teoria do efeito borboleta, ela é fatal. A É, borboletazinha lá na Tailândia mexeu, ela vai mexer de alguma forma no vento aqui, seja entendi. qual for. A É sua verdade. ação, ela vai mexer de alguma forma.
a gente tem que estar consciente. A gente tem que repensar valores, repensar o que a gente consome. A gente Isso, consome coisa bestamente sem necessidade. é verdade. A indústria e o comércio, ela, claro, Quer se aproveitar disso, né? Né? exatamente. Aí ela quer que você vá consumir coisas que você nem precisa. Exatamente. Cria necessidade Que você não desnecessária. tem, mas É exatamente. onde eu digo, a função da pessoa pública não é só diversão, não é só Exatamente. entretenimento. Ela tem que jogar a consciência